O Supremo Tribunal Federal, como contei para vocês agora, divulgou um relatório com sugestões para dar mais transparência às emendas parlamentares. Vamos a Janaína Camelo, então, que vai trazer os detalhes para a gente agora. Supremo Tribunal Federal, embora tenha passado agora para Congresso e Executivo a tarefa de, em 10 dias, apresentar e alinhar propostas, mantendo ainda um protagonismo de, pelo menos, sugerir, recomendar. Quais são essas propostas, hein, Janaína? Conta aí, bem-vinda. Boa tarde, Evandro. Boa tarde a todos. Pois é, depois aí, né, desse acordo, desse consenso entre Legislativo, Executivo e Judiciário aí para garantir a transparência, né, no pagamento de emendas parlamentares, o Supremo Tribunal Federal, então, recebeu um relatório técnico que foi feito pela Controladoria Geral da União, em parceria com o Tribunal de Contas da União e também com os Tribunais de Contas dos Estados, mapeando as emendas parlamentares. Esse levantamento ele foi um pedido do ministro Flávio Dino, dias atrás, que é autor aí de ações que questionam, né, o pagamento de emendas parlamentares, como emendas PICs, as emendas de comissão, enfim. E ele pediu esse relatório para essa comissão técnica, que foi formada também com integrantes aqui do Palácio do Planalto, para rastrear as chamadas RP9, que são aquelas emendas de relator que deram origem ao orçamento secreto, e também as RP8, que são as emendas de comissão aí, que são suspeitas de serem usadas pelos parlamentares para dar continuidade ao orçamento secreto, uma prática que foi considerada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, né? Então, entre as sugestões desse relatório, isso que você disse, aí é centralizar no portal do governo federal todo o sistema de pagamentos de emendas parlamentares, tornando possível aí que o acesso a esses dados possa acontecer em tempo real, sendo acompanhado pelos órgãos de controle. E aí isso resolveria, por exemplo, o problema da rastreabilidade, né? Porque esses recursos, eles se perdem quando eles saem do fundo da União para os fundos dos municípios. Outra sugestão também desse relatório, esse relatório ele apontou vários erros na execução de emendas, sugeriu várias propostas, deu várias propostas, mas as novidades são essas. E aí a outra, por exemplo, sugerindo que o governo federal solicite ao Congresso Nacional a criação de um banco de dados estruturado com todas as identificações dos parlamentares e suas indicações. E aí, sendo possível que que o Executivo possa controlar esses recursos com transparência. Só lembrando que essas emendas ainda continuam suspensas, né, porque as liminares do ministro Flávio Dino, que suspenderam a execução desses pagamentos, continuam em vigor até que o Executivo e o Legislativo estabeleçam aí novas regras de transparência para o pagamento desses recursos. Evandro. Obrigado, viu, Janaína? Bom trabalho para você aí em Brasília. Quero mandar um abraço para o Bruno Leandro, lá de Maceió, que mandou mensagem, disse que está acompanhando a gente já no comecinho desse 3 em 1. Obrigado para todo mundo aí de Alagoas, que está ligadinho aqui no nosso 3 em 1, seja pela rádio, pela TV, pelo YouTube, pelo aplicativo Panflix. A gente está em todo lugar. Deixa eu já chamar os nossos comentaristas também para a gente falar desse assunto. Zé Maria Trindade já está conosco, já passo a bola para ti. Zé, você acha que essas sugestões, elas podem servir de fato para o que busca o Supremo Tribunal Federal em termos de transparência e rastreabilidade? E o principal, essas propostas serão acolhidas por aqueles que agora vão ter de dialogar em cima das emendas, Congresso Nacional e o governo federal? Bem-vindo. Sempre houve esse acordo ali nos bastidores, nunca tão publicamente, né? Boa tarde, sim. Boa tarde a todos aqui, colegas de bancada. Olha, dessa vez é diferente, né? De uma forma muito explícita, clara, o presidente do Supremo chamou os ministros do governo, do Executivo, do Tribunal de Contas. Zé Maria, só um minutinho que seu áudio está rebatendo aqui para a gente. Eu vou só retomar, daqui a pouco eu passo para ti para a gente organizar. É como se você estivesse falando com eco. Eu acho que isso pode prejudicar também a sua linha de pensamento aí. Daqui a pouco eu já retomo com você. Segré, qual que é o teu ponto de vista? Vamos lá. Vamos lá. Me parece que a proposta é interessante do ponto de vista da transparência, mas também me parece que tem uma ingerência aí do Poder Executivo querendo controlar, em função dessa transparência, as emendas que são enviadas através dos congressistas. Eu não tenho muita certeza se o Lira e o Pacheco aceitaram de boa vontade isso, ou
se é escutado com uma preocupação dizendo, ok, hoje não temos opção, porque tem emendas que já estão comprometidas, mas a gente vai deixar essa discussão um pouquinho mais para frente, sobretudo porque, segundo tudo indica, a PEC que colocava as decisões monocráticas na pauta foi engavetado um pouquinho. Imagino que tenha sido, de alguma forma, negociado. Ninguém sabe exatamente o que foi conversado, mas, de novo, pela transparência, a proposta é boa. Pela ingerência do Poder Executivo sobre ações do Poder Legislativo, não sei se muito boa. Fala, Zé, agora sim. Pois é. Olha, como eu dizia, né, não havia até então uma reunião formal, uma negociação formal para definir uma sentença, né? Que uma decisão do Supremo Tribunal Federal é uma sentença. Então, isso aí provocou uma novidade nesse processo. Agora, há ainda resistências na Câmara e dúvidas de como fazer essa transparência. Um grande número de líderes diz que é preciso uma emenda à Constituição, porque foi a emenda constitucional que definiu essa distribuição de emendas parlamentares e de distribuição geral de como seria, né? Inclusive, esta emenda chamada, deve dizer que é apenas um jeito de falar, emenda PIX. O objetivo, o nome não seria esse, né? Então, agora com esse relatório, é possível ver exatamente onde está o dinheiro do governo federal sendo distribuído. O presidente do Tribunal de Contas da União disse o seguinte, que antes não havia como lidar com isso. Veja bem, é estranho. Eu entendo que o Tribunal de Contas da União, que é um órgão auxiliar do Legislativo, não é exatamente um tribunal, apesar desse nome tribunal e de ter ministros, né? Ele não faz parte do Judiciário, é um órgão auxiliar do Legislativo. O tribunal deveria dizer, olha, espera aí, essas emendas não estão legais e elas estão invisíveis. Não pode, isso não pode acontecer. Eu me lembro de um debate no Supremo Tribunal Federal, quando ministros cobravam exatamente a transparência de um processo longo de transferência de dinheiro. E aí um advogado, né, disse, olha, excelência, a partir daqui esse dinheiro está privatizado. E aí o ministro do Supremo disse, dinheiro público não se privatiza nunca, será sempre dinheiro público. E aí, espertamente, o advogado disse, não é assim, excelência, senão a sua mulher, quando fosse ao supermercado comprar mantimentos para sua casa, teria que fazer licitação. Mas ali era salário, aí privatiza, né? Mas nesse caso da distribuição do dinheiro público através de emendas, não pode servir a políticos malandros e prefeitos num conluio para desviar dinheiro público, como está acontecendo hoje. Isso é muito interessante. Ô, Piperno, você acredita que essa proposta deveria passar de uma maneira de maior protagonismo pelo Tribunal de Contas? Ou seja, o Tribunal de Contas também começar a cobrar mais esses poderes? Quais são os caminhos que eles precisam seguir, então, para garantir transparência e rastreabilidade? Eu nunca espero muito dos muitos tribunais de contas que o Brasil tem, por vários motivos, né? Aliás, por exemplo, a cidade de São Paulo tem um. Segundo a Constituição, né, cidades com mais de 5 milhões de habitantes podem ter, né? Então, São Paulo tem. Todos os conselheiros, os auditores, enfim, aí depende o status deles, se é municipal, estadual, federal, são divindades com cargos vitalícios, né? Uma mata fenomenal, né? Paga obviamente, pelo contribuinte. E, na maioria dos casos, pessoas que já exerceram funções políticas, foram deputados, vereadores, que foram, por exemplo, secretários, são cônjuges, por exemplo, da Bahia. A mulher lá do ministro Rui Costa foi nomeada para o Tribunal de Contas da Bahia. Porque nessas horas, tanto a direita como a esquerda, elas têm alguns desvios padrões. Então, eu nunca espero muito desses tribunais. Veja, eu acho que desde a máfia dos anões do orçamento, muito do que está sendo exigido agora pelo STF já deveria ter sido implementado, como, por exemplo, uma espécie de um portal da transparência para o rastreamento de todos os recursos que são enviados via emendas, sejam elas as PICs de bancárias, as comissões, do raio que o parta, porque é lícito que a sociedade tenha o direito de saber para onde o dinheiro dela vai. Ou, por exemplo,
enfim, a população, o cidadão, está lá na ponta. Vamos lá, um conterrâneo meu, um araçatubense, ele quer saber quais foram os recursos enviados para a cidade. Ah, foi o recurso tal enviado pelo deputado Zequinha da Silva para fazer a ponte X. Lindo. Ou então ele vai olhar lá e falar, puxa vida, nessa legislatura não veio nada. Um monte de políticos incompetentes que a gente tem e vai fazer esse tipo de cobrança também, o que é o direito dele. Agora, do jeito que está, né, nesse sigilo, coberto por esse sigilo pecaminoso, ninguém fica sabendo de nada, a não ser as empreiteiras. Fala, Gani. Concordo absolutamente com o que o Piperno trouxe. E até ontem só tinha um jogo de palavras, porque se falava em transparência, finalidade da emenda, colocar o nome, né, na emenda PIX, tudo bem, né? Mas quando a gente fala em princípios como transparência e rastreabilidade, isso já está na nossa Constituição. Então é curioso como nesse país as instituições elas têm que reafirmar aquilo que já está na Constituição. Agora, hoje tem uma mudança concreta, uma proposição de se colocar via portal, portanto, eletronicamente, um mecanismo de você rastrear a emenda. Aí é uma medida concreta, aí tem efeito. Agora, Evandro, eu acho muito difícil o Congresso Nacional aceitar isso, até porque eles vão encontrar sempre mecanismos de burlar as regras. E evidentemente que colocando algo mais concreto, tecnológico, este burlamento das regras seria mais difícil. Agora, Gustavo Segré, eu fico assim até irritado de pensar que a gente já está há mais de 2 semanas discutindo uma questão tão óbvia que é da transparência às emendas parlamentares, que é colocar num programa ali do governo federal, num programa, eu digo, numa plataforma do governo federal, a possibilidade de rastrear essas emendas, ou seja, para onde elas foram, quem mandou, por que foram, quais foram os projetos encaminhados e enfim. Né? A gente está há mais de 2 semanas discutindo isso, gente. 2 semanas discutindo por que o Congresso, ministros, governo federal, deveriam fazer mudanças que nos mostrassem como o nosso dinheiro está sendo usado. Sim, mas aí, observa uma questão. Eu vou ir um pouquinho para frente e um pouquinho para trás. Há quanto tempo, nós sabemos, o próprio Piperno menciona durante muito tempo sobre a falta de transparência nas emendas e que ele perdeu a possibilidade de pensar num Brasil normal. Mas por que aparece esse negócio na pauta justamente agora? Impulsado pelo Flávio Dino. Eu tenho as minhas suspeitas, me parece que era mais para determinar a marcação de território por parte do STF em relação ao Legislativo. E o Poder Executivo olhando na plateia, dizendo, eu posso participar aqui, me deixem aí participar. Participaram através do ministro Rui Costa, a partir do Bessias na época, e aí dizendo, não, nós podemos nos encauçar para propor uma melhor transparência. Mas agora vou um pouco para frente. Quantas pessoas nós temos presas por corrupção no Brasil neste momento? Pessoas que participam do setor público. Deve ser próxima de 0. Então, a gente vai colocar mais controles. Maravilhoso. Mas quando não tem controles e esses personagens da política utilizam a política para enriquecer, hoje, lamentavelmente, continua valendo a pena. A corrupção vale a pena. O delito vale a pena. Então, aí tem uma questão de educação, de valores, família, o que a gente quiser colocar. Mas, voltando nessa questão que o Piperno também mencionava, dos anãos do orçamento, teve um que chegou a falar que ganhou 268 vezes a loteria. Eu nunca peguei nenhuma quina. Então, como é que eles têm tanta sorte? Não é único, não, Tem outros que falaram também, contadores de políticos graúdos, que a esposa ganhou sei lá quantas vezes. É gente que tem uma bola de cristal, mas o problema não está nos controles que a gente coloca. O problema está que a legislação e a jurisprudência mostram que ser corrupto no Brasil vale a pena.